Amigos da Rádio Espiritismo BH, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou o Valdir Pedrosa e estou mais uma vez com vocês, fazendo os comentários, os estudos acerca do capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. A nossa passagem de estudo hoje é a parábola da candeia, versículo 15 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz assim, abre aspas, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Fecha aspas. Essa passagem nos lembra uma outra que se encontra no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, livro cuja autoria é atribuída ao grande legislador e profeta hebreu Moisés. São os versículos 3 e 4 do capítulo 1 dessa obra, onde consta assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Essa passagem fala muito de luz, de candeia, de alqueire, de velador. Vamos trabalhar um pouquinho cada um desses itens. A candeia é um pequeno aparelho de iluminação abastecido com óleo ou com gás inflamável. Era a lâmpada daquela época. Os processos de iluminação ao longo dos séculos evoluíram bastante. Tudo evolui. Nós também devemos sempre buscar o progresso, respeitando e auxiliando aqueles irmãos que ainda possuem pouca luz ou menos luz do que nós atualmente. E também devemos sempre aproveitar todas as oportunidades para aprendermos com aqueles irmãos que possuem mais luz do que nós. Acender a candeia é ação no presente, é uma ação constante. E não podemos nos esquecer de que quem acende a candeia é o primeiro a se beneficiar da luz que surge ali. Estudo e trabalho são os combustíveis necessários, são os combustíveis ou os recursos imprescindíveis para fazermos luz em nós mesmos. O alqueire. O alqueire é um recipiente quadrado, geralmente de madeira, e com duas asas, utilizado para medir um alqueire de cereais. É também uma antiga medida de capacidade para líquidos, equivale a 9 litros. Ou seja, o alqueire nos remete a cálculos. Para muitos estudiosos do Evangelho, a expressão sob o alqueire, uma vez que alqueire nos remete a cálculos, pode ser interpretada como sob interesses imediatistas, operações egoísticas. Então, quando colocamos o trabalho, colocamos o estudo, a luz da iluminação espiritual sob as condições de interesses imediatistas ou egoístas, com toda certeza não estamos fazendo algo útil, algo bom para a nossa jornada evolutiva. E o velador? O velador é um suporte vertical de madeira assentado em uma base ou em um pé, e ele termina no alto com um disco onde se põe uma candeia ou um candeeiro ou mesmo uma vela. Podemos interpretar o velador
como sendo as oportunidades de trabalho, de estudos, que a providência divina nos proporciona para que as nossas luzes possam jorrar, possam se expandir e, de forma humilde, simples e tranquila, iluminar as pessoas que convivem conosco. A luz, meus irmãos, como todos nós sabemos, é completamente indispensável à vida material. Isso estamos falando da luz física. E a luz da sabedoria também é completamente indispensável, não apenas à vida física, à vida material, mas também à vida espiritual. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, como vimos no programa anterior, Allan Kardec já nos disse bastante sobre a revelação gradativa dos ensinamentos espirituais, sobre a necessidade do progresso da ciência e da inteligência para que a humanidade pudesse compreender as verdades espirituais. Sabemos que não há mistérios absolutos. Sabemos que tudo que está oculto hoje, um dia será descoberto. E aquilo que está em oculto hoje está em virtude da nossa ignorância. Evidencia a evolução, bem como a justiça e a misericórdia divina, uma vez que o conhecimento ao alcance de alguém inabilitado pode causar muitos problemas. Os ensinamentos diretos de Jesus eram a caridade para com o próximo e a humildade. Essas são as grandes luzes crísticas que são as bases para a nossa evolução espiritual. Uma coisa que é interessante observarmos é que a luz não serve a si mesma. Ela serve aos outros. Já observaram isso? Ela deve ser utilizada sempre para brilhar, mas sem pretensão, sem orgulho e sem falsa humildade. Deve iluminar naturalmente. Olha o exemplo de Jesus. Jesus proibia que se falasse dele glorificando-o, e ele ensinava que o único que deve ser glorificado, que deve ser louvado, é Deus, é o nosso Pai Celestial. Quando nos tornamos luz, todos da casa são iluminados. Como é que podemos entender isso? O nosso próprio corpo físico é iluminado, o nosso corpo espiritual é iluminado, assim como todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas que se relacionam conosco. Todos ganham. Como dissemos anteriormente, o velador representa as oportunidades de trabalho onde podemos colocar a nossa luz, a luz do nosso conhecimento, da nossa experiência, a serviço de nossos irmãos encarnados e desencarnados. Não devemos e nem podemos esconder nossa luz, porque a luz que não ilumina não serve para absolutamente nada. É como se fosse um talento enterrado e isso atrapalha a nossa evolução espiritual. Há de se observar que a luz, quando fixa, revela o local em que nos encontramos. Quando ela está à frente e em movimento, serve como um guia seguro e confiável para aqueles que vêm na retaguarda. Quem utiliza sua luz para iluminar a si próprio e ao semelhante, mais luz receberá, porque a fonte luminosa, que é Deus, é inesgotável. Não é à toa que Francisco de Assis já ensinava: é dando que se recebe. E aí nós perguntamos: de que forma, no dia a dia, podemos divulgar as luzes do Evangelho
e do Espiritismo. Ora, meus irmãos, a função dos discípulos do Senhor é ensinar, esclarecer, consolar, promover a iluminação da humanidade. Kardec até dizia que é na omissão dos bons que os maus prosperam. E esse ensino, que está nas mãos dos discípulos do Senhor, deve ser ministrado não apenas verbalmente, mas, sobretudo, através dos bons exemplos que devemos dar na nossa vida, no dia a dia, junto a todas as pessoas que convivem conosco. A nossa missão é sermos a luz do mundo, refletindo a luz do Cristo de Deus que em nós habita. Jesus não pede para que saibamos fazer luz, nem que apenas falemos na luz ou que façamos a luz. Jesus pede para que sejamos luz. E o que devemos fazer para sermos a luz do mundo? Para isso, meus amigos, é necessário buscarmos a união, a sintonia com Cristo, praticando em nosso dia a dia os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus em João, capítulo 8, versículo 12. Não sou mais eu quem vive, mas o Cristo vive em mim, ensinou Paulo. Essa é a meta para todos nós. Fazer com que a luz do Cristo viva intensamente em cada um de nós. Devemos acender nossa candeia de amor, por menor que seja a nossa luz. Estudemos e trabalhemos sempre com confiança em Deus, e dia chegará em que estaremos iluminados e iluminando nossos irmãos. E ainda é preciso nos lembrarmos dos ensinamentos que recebemos na escola, quando aprendemos que a energia é o produto da massa pela velocidade da luz ao quadrado, ou seja, a luz está presente em todos os elementos químicos, desde o mais simples, o hidrogênio, ao mais complexo, o urânio. Aprendemos ainda que matéria é energia e energia é matéria. A vibração da luz é máxima. Ela não é afetada por vibrações inferiores. Ela não se contamina, mas sim purifica as impurezas. Esse é o dever que nos cabe como cristãos e como espíritas. Meus irmãos, chamo a atenção de vocês agora para um outro item que Allan Kardec estuda no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma passagem que se encontra no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7, onde diz assim, abre aspas, Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes. Não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide, antes, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Fecha aspas. E o nosso querido codificador do Espiritismo, Allan Kardec, inicia os estudos desta passagem dizendo que, em muitas circunstâncias, Jesus prova que as suas vistas não se circunscreviam ao povo judeu, mas que, na verdade, abrangiam a humanidade toda.
Se, portanto, ele diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que ele desdenhava da conversão deles, o que não teria nada de caridoso. Não é isso. É que os judeus que já acreditavam no Deus único e esperavam o Messias, aguardavam a vinda do Cristo, estavam melhores preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para acolherem a sua palavra e os seus ensinamentos. Com os pagãos ou os gentios, onde até mesmo faltava uma base, ainda estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam, naquele momento, bastante esclarecidos para uma tarefa tão pesada, tão árdua quanto aquela. Foi por isso que Jesus disse: "Ide em busca das ovelhas transviadas de Israel." O que quer dizer? Vá semear em terreno que já está preparado. O mestre sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. E, inclusive, mais tarde, os apóstolos foram realmente plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores, os divulgadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos de Jesus. Que, pois, a exemplo destes, procurem, primeiramente, fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre aqueles que realmente desejam a luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com aqueles que não querem ver nem ouvir e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Kardec ressalta que mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva. Porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o núcleo dos sustentadores da causa espírita. Deixar tranquilos os outros não é da mostra de indiferença, mas de boa política. A vez deles chegará, mas no momento certo, no momento oportuno. Meus amigos, há ideias que são como sementes. Não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido preparado de antemão, pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A nova luz não constitui privilégio de nenhuma nação. Para a nova luz não existem barreiras. Ela tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa
pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com as armas de guerra, mas sim com a força da ideia. E ao encerrarmos a edição de hoje, deixamos para nossas reflexões uma lição do benfeitor Emmanuel, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, que se encontra no livro Bênção de Paz. É a lição de número 52, Na Senda de Todos. E Emmanuel comenta o versículo 12 do capítulo 13 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, onde o Mestre diz: Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E Emmanuel diz assim, abre aspas, quanto mais tiveres, posses sem utilidade, títulos sem aplicação, conhecimento sem trabalho, poder sem benevolência, objetos sem uso, relações sem proveito, menos livre te reconhecerás para ser feliz. De certo que a independência não quer dizer impassibilidade à frente da vida. É razoável por suas reservas amoedadas, mas é importante se mantenham colocadas a serviço do amparo e do progresso comunitários. Que te exornes com lauréis terrenos, entretanto, mobilizando-os em auxílio dos semelhantes, que entesoures cultura, todavia, utilizando-lhe as possibilidades em benefício do próximo. Que disponhas de autoridade, contudo, manejando-a na administração da bondade e da justiça. Que conserves pertences diversos para conforto e apresentação individuais, doando, porém, o supérfluo no socorro aos que sofrem na retaguarda. Que contes com legiões de amigos, mas buscando motivá-los para as obras de beneficência e da educação. Quanto mais retivermos do que somos e temos em louvor do próprio egoísmo, eis-nos mais escravos da sombra em que se expressa o domínio do eu. Estejamos, porém, convencidos de que, quanto mais dermos do que somos e temos em o apoio aos outros, mais livres nos tornamos para assimilar e esparzir a luz que entretece o reino de Deus. Fecha aspas. Aí está, meus amigos, mais uma lição onde a espiritualidade superior nos chama a atenção para a necessidade de espargir as nossas luzes em benefício dos nossos irmãos.